Fala nação havaiana, tá começando mais um pré-jogo aqui no canal Isto é Havaí, dessa vez para a partida entre Volta Redonda e Havaí. Então eu já peço para você deixar o seu like, que é muito importante, se inscrever no canal, que eu vi aí que 60% das pessoas que assistem o nosso pré-jogo não são inscritas no nosso canal. Então, pô, se inscreve aí no canal, dá essa moral pra gente. E, se tu puder também, tem uma nova função agora no YouTube, que é para hypar o vídeo. Então, você está assistindo pelo seu celular, você arrasta o comentário para o lado e pode hypar o nosso vídeo. Então, isso ajuda muito a gente. Claro, além do like, se inscrever e, quem puder, aí embaixo também tem o Seja Membro, que é importantíssimo para a gente. Então, se você puder virar membro do canal, R$ 4,99, dá uma força muito grande. Queria também lembrar que o vídeo de hoje é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, ela que é uma casa de aposta regulamentada, né, no nosso país, então ela pode oferecer apostas esportivas. E lembrando que apostas são para maiores de 18 anos, então se você não é maior de 18 anos, você não pode fazer apostas. Queria também aproveitar e passar pelas cotações da partida no nosso jogo de amanhã, né? Entre Volta Redonda e Havaí. O Havaí aparecendo ali como um azarão, pagando 3,20 para uma vitória do Havaí. Então, se você tem aí um dinheiro sobrando, quer fazer uma aposta recreativa, você pode usar o nosso link aqui nos comentários fixados. Já se registra lá na Bet Nacional ou vai direto pelo QR Code. E é isso aí. Bom, vamos falar então, começar falando, Felipe, do Havaí, que tem alguns desfalques para essa partida, mas é um jogo que é de suma importância, né? A gente pode falar assim, um adversário que não é tão forte como Volta Redonda, que está brigando lá na parte de baixo, e que qualquer time que quer subir tem que vencer, né? Concordo, Fernando. É uma partida importante para o Havaí. O Havaí pode voltar para o G4 com uma vitória. Acho que a rodada foi benéfica para o Havaí em relação à projeção de vitória. Então, poderia acontecer pelo decorrer da rodada que, mesmo vencendo, a gente não entrasse, mas não é o caso. A gente vencendo, a gente vai para a terceira colocação. Então, o Havaí vai enfrentar o 16º colocado, Volta Redonda. Então, uma equipe que pensa em subir, tem que ir para a Volta Redonda e vencer. É um adversário que não está numa boa situação, um adversário que vem de Série C. Claro que a gente vai entrar um pouco melhor Volta Redonda daqui para frente. Lembrando também que a gente não vai fazer live tradicional hoje, segunda-feira, a gente vai fazer esse vídeo pós-jogo, mas amanhã teremos live de pós-jogo, então convidando a todos que estão assistindo já o nosso pré-jogo. E mesmo com os desfalques, acho que o Havaí tem que ir lá e buscar a vitória. Não dá para o Havaí sair contente com empate, ou com uma derrota ainda mais. É impossível sair de um jogo com uma derrota e sair contente, mas nem empate para mim interessa. Eu acho que o Havaí tem que ir para lá e vencer. É um adversário frágil, um adversário que tem, claro, é uma das melhores defesas, junto com o Havaí, né, uma das melhores defesas do campeonato. É a quarta melhor defesa, empatado com o Havaí com o CRB, mas tem o pior ataque da competição, uma equipe que tem muita posse de bola, é a equipe que tem mais posse de bola no campeonato, mas uma posse de bola improdutiva, então o Havaí tem que ir para lá e vencer. Só passando aqui na tabela, coloquei a tabela enquanto o Felipe falava, mas o Havaí está nesse atual momento na 7ª colocação. Essa aqui é a 12ª rodada da Série B e o Havaí vai ser o último jogo da rodada, né? Então, como o Felipe falou, poderia ser uma rodada que a gente, vencendo, não entrasse no G4, mas não foi o que se desenhou. O Havaí vencendo hoje com 19 pontos, vencendo vai ao número de 21 pontos, então 22, né? 22 pontos. Então o Havaí pode já ocupar a terceira colocação nessa rodada. O que mostra, né, Felipe, que é importantíssima a partida contra o Volta Redonda. E vamos falar então do Havaí, cara, colocar aí na tela o nosso campinho. A gente estava vendo aí informações de que o Havaí pode ter mudanças, né, Felipe? A gente viu agora o boletim no canal do Zadroski. Quem também não conhece, pode se inscrever lá. O cara que está trazendo conteúdo de Havaí também. Que o Havaí pode ter alterações
na vaga do JP, né, Felipe? Não é uma alteração que me surpreende muito a saída do JP, ele já vem saindo há vários jogos no intervalo, então demonstra que ele não tem jogado bem, nenhum jogador sai no intervalo da partida porque está bem, a não ser que seja por outro motivo, uma lesão, mas não é o caso, ele vem saindo por opção mesmo do técnico. Me surpreendeu até essa insistência do Jair no jogador, claro que ele tem a confiança, o JP é um bom jogador tecnicamente, começou muito bem, então o Jair deu essa sequência até a mais do que eu imaginava, para tentar recuperar, só que não está acontecendo. Mas as opções, a primeira não me surpreende, eu já deixei aqui o Mendes, jogador que vem entrando muito bem, poderia entrar, mas a possibilidade maior, segundo o Zadrovski, é da entrada do DG. Para quem não sabe, o DG é a única contratação nessa janela que abriu agora, é jogador de origem como lateral esquerdo, e ele vem treinando, segundo o Vitor, de meio campo. Então ele entraria no lugar do JP. Então as prováveis entradas no lugar do JP é o DG ou o Mendes, mas o DG está mais forte aí, vem treinando como meia. Então, surpresa para mim, jogador que nem chegou a estrear pelo Avaí, nem foi relacionado ainda. Ele chegou ali junto com mais ou menos na altura da partida contra o CRB, mas não esteve no banco, ainda não estava inscrito no bid. Então, para mim, uma surpresa total se ocorrer essa entrada do DG no meio-campo. Acho que seria mais justo, seria uma meritocracia a entrada do Mendes, que vem jogando bem, entrado muito bem no Avaí. Claro que uma coisa é tu entrar no decorrer da partida, outra coisa é tu iniciar a partida como titular. Seria a primeira chance do Mendes como titular, mas seria uma entrada por mérito, o jogador que vem, como já falei, repetindo, entrando muito bem, e até para a gente ver se o Mendes tem condição de iniciar como titular, se não é aquele jogador de segundo tempo, como eu, por exemplo, eu acho que o Igor que quando ele joga de titular, ele joga geralmente mal, e quando entra no segundo tempo consegue fazer uns golzinhos. Então vamos ver se gostaria de ver se o Mendes, como titular, renderia o que ele vem rendendo entrando no segundo tempo. Isso aí, também tem o desfalque do Jonathan Costa e Zé Ricardo, né? Que seguem aí no DM do Leão. E eu concordo contigo, cara. Acho que até por meritocracia, né? O Mendes tem entrado, tem sido o cara que entra no lugar do JP, até uma coisa que a gente já conversou em outros pré-jogos também, de que o Mendes deveria ser o titular. Enfim, me surpreenderia muito, mas eu fiquei pensando, quem sabe ele tá agora, como o DG é um lateral esquerdo, né? Quem sabe para apoiar o Andrei ali, fazer uma dobra, enfim, pode ser essa tentativa do Jair. Daqui a pouco o Andrei vai para o meio campo, se bem que o Vitor, né, falou que o DG está treinando no meio campo, mas aí se ele puxasse o DG como lateral esquerdo e botasse o Andrei no meio, aí ele botasse o João Vitor de segundo volante, fizesse uma mudança, botando o Andrei na posição dele de origem, que é meia, teria para mim mais sentido, né? Eu não me lembro do DG no Barra e no próprio Goiás jogando de meio campo. Ele é um lateral bem mais ofensivo, então ele poderia ser aquele ala, como o Andrei vem fazendo, né? Porque o Avaí, quando tem a bola, o Barreto, por exemplo, nesse momento que é o titular, antes com o Zé Ricardo, faz essa saída de 3. Então, poderia ser o DG um ala, né? Por ser um lateral mais ofensivo. Mas não parece que é o que vai acontecer, né? Então, uma surpresa, vamos ver o que o Jair quer com isso, mas repito que entraria com o Mendes, acho que é o momento dele receber essa oportunidade como titular do Avaí. Você pode deixar sua opinião aí nos comentários. Quem que você entraria, Mendes ou o DG? O que acha dessa invenção aí do Jair, essa alternativa fora da casinha do Jair Ventura? Se der certo, é um grande treinador, né? Se der errado, já vai ter aquela de professor Pardal. Acho que o pessoal também já pode deixar a escalação aí, que gostaria de ver o Avaí. Eu, por exemplo, acho que desse time aí, eu colocaria o Mendes ali no lugar do DG, né?
E eu também daria uma chance de titular para o Raylan, apesar de que, como tu sempre fala, ele não vai querer desconfigurar o time aí, enfim, mas eu acho que melhoraria o time do Avaí a entrada do Raylan. Mas, enfim, então o Eu provável concordo Avaí. contigo. Oi, pode falar? Eu acho que já o Marcos Inês já está fazendo hora extra no time titular. Tem a questão do Manga, né? Que poderia talvez ter entrado de outro jogador no ataque. Hoje, no momento, o jogador que mais aparece aí é o Negueba, mas acho difícil. Acho que o Manga vai jogar como titular. Para mim, seria uma surpresa se o Negueba começasse como titular, o Emerson Ramon, que vem entrando bem, né? Entrou bem contra o Curitiba e entrou bem contra o CRB, mas ainda eu acho que mostrou pouco para já ser titular do Avaí. Claro que o Manga não vive um bom momento, mas é um jogador que, por ter mais tempo, fez mais pelo Avaí que o Emerson Negueba, e também não tem nenhum jogador no banco pedindo passagem, né? Gaspar não tá entrando tão bem, o Taylor não teve tantas oportunidades, agora com o final da Série B Sub-20 talvez tenha mais, Wrigley pouca minutagem, o Igor quando entra não entra bem, os que chegaram, o Renan e o Léo Reis ainda nem estrearam, então não é como se os reservas do Aleph Manga estivessem voando, né, para ele ser bancado no time titular do Avaí. E também tem o fator lei do ex, né? O Manga Claro. jogou um bom tempo aí no Volta Redonda, então, pô, pode ser a lei do ex que faça o Manga voltar a desencantar aí, voltar a fazer gols. Mas eu concordo contigo, acho que o Emerson Ramon, Emerson Negueba ainda não tem, vamos dizer assim, minutagem suficiente para ser titular do Avaí. Apesar das entradas dele, também considero que tenham sido boas. Acho que ainda não é o momento para ele ser titular. E acho até que o Manga tem que ter um pouquinho mais de sequência, assim, não adianta ele ser reserva, daí ele voltar um jogo, não ir bem, e já querer que o cara volte de novo e saia. Enfim, se o jogador não tiver o mínimo de sequência, realmente fica difícil. Eu entendo que uma boa parte da torcida já não está, né, contente com ele, mas se ele não tiver sequência, aí mesmo que ele não vai conseguir performar. Então, continuaria com ele como titular aí. Então, só passar aí o provável Avaí: Igor Bom, Marcos Vinícius, Pedrão, Eduardo Brock, Andrei, Barreto, DG, Mendes ou JP, né? Pode ser qualquer um desses três. João Vitor, Marquinhos Gabriel, Kleber e Aleph Manga. Então, esse provável Avaí para a partida contra o Volta Redonda, que vai ser apitada. Queria muito botar esse efeitinho aqui pelo nosso querido Paulo Belense Alves dos Prazeres Filho. Ele que é lá de Pernambuco, vai ser o árbitro dessa partida. E ele já apitou uma partida do Avaí, foi no ano de 2023, e não foi um bom resultado para o Avaí. O Avaí perdeu de 2-1 para o Guarani em casa. Então, eu não sei se o Felipe tem alguma restrição a esse árbitro, lembra de alguma coisa desse jogo. Sei que deu azar, o Avaí perdeu, né? Não tem nenhuma restrição nesse jogo, não me lembro de nenhum erro assim, absurdo para a gente guardar na memória. É um jogo de 2 anos atrás. Porque eu lembro desse jogo que o Guarani jogou muito bem, foi superior ao Avaí. Até me surpreendeu o Guarani não ter ascendido para a primeira divisão aquele ano, porque é um time que jogou muito bem. Foi até a estreia do Poveda pelo Avaí com a camisa 11. Depois o Denilson foi mandado embora por agredir o Gazão, ele assumiu a camisa 9. Mas não tenho nenhuma restrição. Claro que podemos desenvolver uma restrição com esse jogo, espero que não. Espero que ele passe desapercebido. Também passar aqui nos números oficiais, né, dos confrontos de Avaí e Volta Redonda. Então foram 2 confrontos, uma vitória do Avaí e uma vitória do Volta Redonda. Os 2 confrontos foram pela Copa do Brasil de 2013, que até o Felipe botou um lance ali do Julinho dando uma lambreta hoje, né? Tá aí nas nossas redes sociais, no Shorts também, o Julinho dando lambreta, e o Avaí se classificou em cima do Volta Redonda. Até nesse primeiro jogo, se eu não me engano, o Avaí toma um gol bem no apagar das luzes, assim, né? No Então, último lance.
um gol de escanteio, assim, uma bobeira, o Avaí tomou o gol, e teve o segundo jogo, né? Então o Avaí, pelo menos em casa, ganhou de 4-1. O Avaí até perdeu um pênalti com o Marquinhos, então poderia ter vencido até com mais folga. E o Marquinhos fez um golaço de falta, então ele perdeu um pênalti, mas para ele era mais fácil, às vezes, de falta do que de pênalti. Saudade, né? Hoje acho que não tem ninguém para. Railan tá batendo falta bem, né? O João Vitor também, né? Na roladinha, mas acho que não com aquela classe do Marquinhos, né? Esse aí vai ser difícil chegar alguém aos pés nesses novos tempos aí do futebol. Enfim, mas então esse é o retrospecto. Importante o Avaí vencer, né? Para, tá empatado com Volta Redonda. Tudo bem que só tem 2 jogos, mas já vence e pronto, já fica um adversário que temos mais vitórias também. Então vamos falar, Felipe, da equipe do Volta Redonda. E cara, queria primeiro destacar ali que é basicamente campo neutro, né? O estádio lá do Volta Redonda, que a torcida não comparece muito, é a segunda pior média de público da Série B. Então, assim, não tem desculpa de pressão de torcida, o gramado também parece estar ok. Então, é um jogo que o Avaí precisa vencer, na minha visão. Não, concordo. É até um estádio que o Avaí não costuma se dar bem, né? Eu me lembro que o Avaí já perdeu para o Fluminense em Volta Redonda também, quando jogou com Volta Redonda lá também perdeu. Então, espero que a gente supere, né, esse retrospecto negativo lá no Raulino de Oliveira. Volta Redonda, como eu já falei anteriormente, é uma equipe que tem muita posse de bola, é a equipe que mais tem posse de bola no campeonato, mas uma posse de bola completamente improdutiva, aquele time que toca bastante a bola na defesa, até os zagueiros do Volta Redonda têm uma precisão grande de passe, que ficam tocando bola entre si. Volta Redonda joga com 3 zagueiros, explora bem os laterais ali, principalmente o Sanches, lateral esquerdo, que até já jogou aqui no Figueirense. Para quem não lembra, aquele que ficou famoso naquele clássico que o Gaston fez o gol no rebote, no chute do Rômulo na trave, que foi o lance que se iniciou com o Jean Martin roubando a bola dele. Ele reclamou de falta, botou foto da trava da chuteira do Jean Martin, como é que ficou na perna dele. Enfim, então um jogador que já tem um histórico aí positivo para a gente contra o Avaí. Então, Volta Redonda explora bastante os laterais, toca bastante a bola, mas é o pior ataque, né, do campeonato. Uma equipe que faz pouquíssimos gols, uma equipe que cria poucas chances. A 19ª equipe com chances de gols criados. Só o Coritiba cria menos chance. Por curiosidade, uma equipe que está bem no campeonato. Voltando a falar um pouco do Volta Redonda, em 11 jogos eles marcaram 5 gols só, então, e 2 É desses muito gols eu pouco, acho que né? é muito pouco, e 2 desses gols foram com o Matheus Lucas, né, ex-Avaí. Só que tem uma boa defesa, né? Em 11 jogos só tomou 9 gols, só que a quarta melhor, empatada com o Avaí e com o CRB, como eu já falei. Mas acaba que é aquela equipe que, por ter tanta posse de bola, acaba sendo até uma equipe defensiva, porque o adversário também não consegue atacar tanto, fica um jogo amarrado, um jogo ruim de se ver. A própria derrota, a última deles contra o Goiás, que eles perderam fora, tiveram mais posse que o Goiás, mas é uma posse de bola completamente improdutiva. Eu acho que de jogadores que a gente pode destacar aí da equipe do Volta Redonda é o Gabriel Bahia, zagueiro, bom jogador. Gosto do Raí, meia, que até um reserva, mas entra bem, canhoto, emprestado pelo Botafogo. Gosto dos 2 volantes, o Pierre, ano passado fez uma boa Série C no Tombense. É um volante camisa 5 que ele corre bastante, estilo Zé Ricardo. Camisa 8, Robinho, que é formado pelo Volta Redonda, até renovou recentemente com Volta Redonda. É aquele camisa 8 que pisa na área, com boa técnica. E os 2 laterais, gosto do Sanches, acho um bom jogador, né? Mais para nível Série C, né? Não é um jogador que eu queria muito ver no Avaí, mas fez uma boa Série C no passado. O goleiro Jean Drosen, que é formado pelo Figueirense, também é um goleiro seguro, faz boas defesas, não é aquele goleiro de fazer
defesa milagrosa, mas é um goleiro um pouco mais lento, ele é mais pesado, alto, mas sempre está bem posicionado, faz boas defesas. O lateral direito, o Johnny, também me agrada, um jogador ofensivo, vai para cima e até é emprestado do Fluminense ao Volta Redonda. Não é um time muito brilhante, né? Eles fizeram uma contratação agora para tentar melhorar o ataque ao Ítalo, jogador que foi muito bem no Volta Redonda uns 2 anos atrás, foi para o futebol sul-coreano, não foi bem na Coreia do Sul, é aquele atacante mais altão, assim, mais paradão, de fazer, só ficar escorando, fazendo gols, não foi bem no futebol sul-coreano, mas no Volta Redonda é um jogador que tem bastante prestígio com a diretoria e com a torcida, né, por ter feito bastante gols. Então é uma alternativa aí do Volta Redonda para tentar melhorar o ataque. MV foi muito bem ano passado, ponta esquerda, na Série C. Esse ano não está tão bem, não fez muitos gols nessa temporada, mas o jogador para o Avaí ter atenção, pode levar perigo para o Avaí no ataque. Além do Ítalo que tu citou, o Volta Redonda contratou aí o Lucas Ramírez, emprestado do Atlético Goianiense, e o Léo Ceará, que vem de empréstimo do Maringá. Então são outros jogadores que também podem estar à disposição do nosso querido treinador Rogério Correia, do Voltaço, né? O Rogério Corrêa, uma curiosidade dele, que ele, quando era jogador, ele jogou na seleção brasileira de futsal, e o Volta Redonda tem outro jogador, né? O Rogério Corrêa agora é o técnico, mas o Chay era um craque do futsal, tá lá no Volta Redonda, não tá tão bem, chegou a ser afastado. Então o técnico do Volta Redonda é craque do futsal, era, né? Craque do futsal, e eles têm um jogador no elenco também que foi craque do futsal. Isso aí, o Chay também vai provavelmente ser relacionado para essa partida contra o Avaí. O provável Volta Redonda é o Drosny, Johnny, Pinheiro, Bahia e Adel, Sanches, PK e Pierre, Robinho, MV e Eliardo ou Ítalo Carvalho, que o Felipe falou, acabou de chegar aí no Volta Redonda. Esse PK é um jogador que, sabe aquele cara que é bem técnico, dribla, faz jogadas de efeito? É aquele meia que todo mundo que, vê, sei lá, 10 O Edinho, minutos. estilo Edinho. Tipo um Edinho, assim, tu vê 10 minutos dele, tu pensa, cara, esse cara é um craque, mas é aquele craque improdutivo, assim, um jogador que tem muita técnica, mas na partida em si ele não mostra muita coisa. Eu acho que ele é um pouco enganador, assim, aquele cara mais showman do que faz muita coisa pro time coletivamente. Mas, claro, posso queimar a língua, espero que não. Teve passagem no Brusque, e não foi bem no Brusque. Só destacando aí uns outros conhecidos, além do Matheus Lucas, né, que já é um conhecido aí do torcedor havaiano. Ele é banco, né? Inclusive ele não tá aí na prévia, só que o Felipe até tem um dado interessante, né? Ele é o jogador que menos precisa de minutos para fazer gols, apesar de ser reserva aí. Pois é, ele é um jogador que tem pouca minutagem, mas fez 2 gols. Mas, claro, a gente até comentou em off, os gols que o Matheus Lucas fez É de sem goleiro. centroavante. Sem goleiro praticamente. Mas tem o mérito de estar bem posicionado. Como eu vejo o mérito no Igor de fazer os gols fáceis que ele faz, é porque ele está bem posicionado, sabe se posicionar. Então o Matheus Lucas ele precisa de 68 minutos em campo para fazer um gol. Tem uma curiosidade, o quarto jogador é o Railan. Ele precisa de 110 minutos para fazer um gol. Como para lateral, porra, tá absurdo. Mas claro que ele jogou muito pouco, né? E outro jogador conhecido aí que tá no Volta Redonda é o lateral direito Wellington Silva, que jogou no Inter, Fluminense, enfim, jogador bem Sim. rodado aí, já tá em final de carreira, mas só pra galera lembrar aí, mas ele também é reserva, né? Mas costuma entrar nas partidas aí do Volta Redonda, então fiquem atentos que ele provavelmente entra no jogo contra o Avaí. E Felipe, vamos puxar os palpites para a partida entre Volta Redonda e Avaí. Quer ficar com o primeiro palpite aí do 1-0? Pô, pior que esse é o mais provável mesmo, né? Pra gente falar de vitória do Avaí, um jogo que as duas equipes têm boas defesas, pelo menos em números.
o Volta Redonda tem muita dificuldade de fazer gol, tem muita posse de bola, então acho que o Avaí vai no comecinho do jogo ali fazer 1-0 com o Kleber, depois o Volta Redonda vai ficar com a bola, tocando improdutivo, e não vai achar um gol e vai ser 1-0 para o Avaí. Mas é um jogo que tem uma carinha de empate também, né? De um 0-0 bem modorrento. Mais 1-0 para o Avaí, gol do Kleber. Lembrando que o Volta Redonda, nos últimos 4 jogos em casa, ele ganhou 2 e empatou 2. Então eles não são fracos em casa, né? Eles têm 10 pontos no campeonato e eles conquistaram 8 dentro de casa. Então a força deles é o Raulino de Oliveira aí, apesar de um pouco torcedor, enfim, consegue até fazer um fator casa legal. Eu vou, cara, 2-0 pro Avaí, tá? 2-0, nós vamos batizar a defesa deles aí. E vai ser 2 do Manga, pô. 2 gols do Aleph Manga, a lei do ex aí, ele vai voltar a marcar e, e vai trazer essa alegria pro torcedor havaiano. Mas eu peço aí para você também deixar seu palpite aí nos comentários, tua opinião, teu prognóstico aí do jogo, o que que tu acha, o que que tu pensa, né, dessa partida entre Volta Redonda e Avaí. E quer falar alguma coisa aí, Felipe? Não, pedir para o pessoal, quem puder hypar o vídeo, né? Passar os comentários para o lado, quem tiver no celular, hypar esse vídeo, se inscrever no canal, deixar o like, lembrando que a gente tem live de pós-jogo, logo que acabar a partida entre Volta Redonda e Avaí. Então a gente conta com a audiência de todos vocês. É isso aí, ó. A partir do momento que o juiz fizer isso aqui, ó, a gente vai estar ao vivo aqui no Estel Avaí para falar, né? Comentar se tudo der certo. Mais uma vitória do Avaí, entrada do Avaí no G4 e fazer uma live de pós-jogo feliz. Beleza? Então, a partir que o juiz apitar, a gente a gente tá ao vivo aí, então contamos com a audiência de todos vocês. Fechou? É isso aí, galera. Tamo junto. Não esquece o like e valeu.